Hoje é a nossa 12ª aula e se tudo correr Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos
esperam pra você. Jesus. Você tem homens sérios, homens que se dedicaram ao estudo, que chegaram àquelas conclusões. E o mais importante é que em Cristo nós somos um, estamos unidos e pensando do jeito A ou pensando do jeito B, na eternidade estaremos todos juntos eternamente na presença do nosso Deus e para a glória do Senhor em nome de Jesus. Então, nosso assunto hoje, como é milênio, eu tenho vários pontos aqui a respeito do milênio. Então, sempre lembrando que o milênio, ele no nosso entendimento, ele é um período de tempo que existirá no futuro. Então, hoje, na nossa linha de interpretação, nós estamos aí na chamada dispensação da graça, no período da igreja, e entendemos que logo teremos o chamado arrebatamento, o chamado harpazo, grande tribulação, um período de 7 anos, que será a última semana das 70 semanas que foram profetizadas em Daniel 9 para Daniel e para o povo de Daniel, a nação de Israel. Portanto, a 70ª semana, uma semana de anos, 7 anos. Finalzinho, acontece a chamada Batalha do Armagedon, ou Megido, quando Cristo vem no final da grande tribulação e coloca a ordem na casa. É quando, de fato, o remanescente de Israel, ou seja, os judeus, na sua grande maioria, embora já existirão judeus salvos nesse momento, mas é ali que, de forma talvez mais maciça, os judeus crerão que Jesus é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é Deus. E ali todos os não salvos, nesse momento, como nós vimos na aula passada, todos os não salvos serão mortos. Fisicamente serão mortos e ficarão aguardando, junto com todos os não salvos de todos os tempos, aguardando o seu juízo, o seu julgamento, que será lá para frente, no final do milênio, no chamado Tribunal do Trono Branco. Jesus vem, coloca a ordem na casa, extermina todos os não salvos com a palavra, com a espada que sai da sua boca, e todos os salvos que naquele momento estão vivos fisicamente e que são salvos, eles continuam vivos fisicamente, quer seja judeus ou quer seja gentios. Judeus que durante a grande tribulação crerão no Messias, crerão que o Jesus, que veio há 2000 anos atrás, crerão que ele é o Messias, que ele é o Salvador, ungido, e pessoas que também estarão vivendo durante a grande tribulação, que crerão em Jesus como Senhor e Salvador e que estarão vivas. Então, todos esses salvos, vivos fisicamente, eles ingressam o milênio. É essa galera que durante a grande tribulação, ou que no final da grande tribulação, judeus e gentios que forem salvos, porque creram em Cristo como Salvador, estão vivas fisicamente, então é essa galera que vai ingressar o chamado milênio. Estarão vivendo aqui na Terra. Alguns acreditam que devido à devastação que a Terra sofrerá durante as séries de juízos que serão liberadas na grande tribulação, alguns acreditam que essa Terra será tão afetada que ela terá que ser reconstruída, outros acreditam que não, que Jesus apenas passa ali uma maquiagem, mas independente se ela será totalmente reconstruída ou não, o fato é que esta galera salva e que está viva fisicamente, é essa galera que ingressará o milênio e viverão aqui na Terra o milênio de uma forma mais ou menos como nós vivemos hoje, casando, constituindo família, trabalhando, entre aspas, uma vida normal como nós vivemos hoje, com algumas diferenças que é o que nós estaremos vendo, nesse estudo. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o milênio é que o milênio ele foi predito no Antigo Testamento.
Nós temos que lembrar que todas as informações que Deus quis deixar para nós, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, por toda a Bíblia, nos seus 1189 capítulos, nós encontramos várias referências sobre este período futuro que a Terra viverá, que nós viveremos, esse período chamado milênio. Então, eu quero ler alguns textos rapidamente que nos falam a respeito do milênio. Por exemplo, Isaías capítulo 9, o versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do milênio. Isaías 9,6 diz assim, ó: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele, aqui lógico, uma referência clara a Jesus, ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aí no 7 diz assim, ele, falando de Jesus, sendo rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. Essa expressão reino se refere ao milênio, esse período em que Cristo reinará sobre a terra. As bases do seu governo, aqui colocando características de como será o governo de Cristo no milênio. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, uma referência muito poderosa sobre esse período do reino, do milênio. Para nós que somos dispensacionalistas, ou pelo menos para mim, para eu que sou, né, seria a 7ª dispensação, a dispensação do reino ou a dispensação milenar. Um outro texto que fala sobre o milênio, Isaías 65, 19 ao 25. Os irmãos sabem que Isaías fala muito sobre Cristo, chamado de quinto evangelho, o profeta mais messiânico foi Isaías. Isaías 65, versículos 19 ao 25, diz assim: por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei todo prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação, já falando claramente desse período chamado milênio. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para os outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes. Porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. Aí não é assunto para agora, porque a gente aqui está lendo esses textos só para deixar bem claro, né, que a Bíblia, de maneira geral, fala sobre o milênio, mas aqui no 25 vai dar uma característica muito importante sobre o milênio. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, algo que hoje é impossível. Um lobo e um cordeiro, né, se alimentando junto, e o leão comerá feno do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, palavra do Senhor. Ou seja, deixando bem claro que no milênio a ferocidade dos animais será retirada. Talvez a gente vai ver se o tempo der mais à frente. E os animais não serão mais carnívoros. Para a alegria de certas pessoas que está na tela, eles serão vegetarianos. Ó, que bênção! Glória a Deus. Um outro texto
que fala sobre essa questão do milênio. Miqueias capítulo 4, ó. Miqueias capítulo 4. Textos da Bíblia do Antigo Testamento que profetizam a respeito do milênio. Miqueias capítulo 4. Deixa eu achar o Miqueias aqui, ó, versículo 1 ao 8. Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido como principal entre todos os montes da terra, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé e à casa do Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações. Porquanto de Sião virá a lei, e a palavra de Yahvé, o Senhor de Jerusalém. Ele, o Senhor, Jesus, julgará entre muitos povos, e resolverá contendas entre nações, poderosas e distantes. Essas converterão suas espadas em arados, ou seja, não haverá guerra, apenas paz. E das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. E ninguém o incomodará, nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses. Entretanto, nós caminharemos em o nome de Yahvé, o nosso Deus, por toda a eternidade. Eis que diz Yahvé, naquele dia, reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos, e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel, e dos dispersos uma nação forte. Yahvé reinará sobre todos eles, no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. E outros textos que eu vou pular, porque senão a gente não avança. Então, nós temos claramente muitos e muitos textos na Bíblia, no Antigo Testamento, que nos profetizam a respeito do milênio. Lembra que eu já falei para os irmãos, muitos dos profetas, ou a grande maioria deles, quando profetizavam, eles profetizavam para aquele momento também. Mas sem eles terem essa ideia, eles também estavam liberando profecias, palavras inspiradas por Deus, que tinham a ver com o futuro de Israel, e em especial durante a grande tribulação e o milênio. Então eles, hoje, graças a Deus, né, a sabedoria que Deus deu aos homens, o Espírito Santo revelando, hoje nós conseguimos pegar esses textos da Bíblia e entendermos que quando o profeta estava falando, profetizando, ele estava falando de períodos futuros. No caso, esses textos que nós vemos, fazendo menção ao milênio. Uma outra informação que eu quero trazer a respeito desse período, né, é que durante o milênio as pessoas não poderão, aqueles que estiverem vivendo o milênio. Se eu perguntasse numa prova, quem vai ingressar o milênio? Nós já sabemos. Todos os salvos vivos que sobreviverem à grande tribulação, e que ao final da grande tribulação, quando Jesus colocar ordem na casa e exterminar os não salvos e prender o dragão, que é o diabo, e lançar o falso profeta, que é a segunda besta, e o chamado anticristo, que é a primeira besta, no Guiena, no lago de fogo, todos os vivos salvos que ali estiverem ingressam no milênio, essa galera. E eles vão viver o milênio, e louvado seja Deus. Mas durante o milênio, essas pessoas que estarão vivendo o milênio na Terra, vamos colocar mais ou menos como nós vivemos hoje, mais ou menos, apenas uma linguagem de expressão, porque será um estilo de vida totalmente diferente. Nós já lemos aqui que, por exemplo, a ferocidade dos animais será retirada. Nós já vimos aqui que as bases desse milênio serão verdade, serão justiça. Ou seja,
propina não vai ser aceita, será um período, 1000 anos, de um governo justo. Governo padrão de Deus, que quem estará governando é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas essas pessoas que ingressarão o milênio, salvas que sobreviveram à grande tribulação, judeus e gentios, elas se errarem, porque elas errarão. Mesmo durante o milênio, as pessoas que estiverem vivendo no milênio, vamos colocar assim, a vida comum, pastor, e nós? Nós, o entendimento é que nós, a igreja, que fomos arrebatados, os salvos da grande tribulação, que também se tornaram mártires, todos os salvos que durante a grande tribulação se tornaram mártires, a igreja arrebatada e os salvos do Antigo Testamento, nós estaremos numa outra situação. E aí a gente falará sobre isso mais à frente. Mas essa galera que estará vivendo o milênio, vamos colocar assim, vivendo a vida comum como nós vivemos hoje, elas eventualmente errarão, ou elas poderão errar. Pode acontecer delas errarem, cometerem pecados. E quando isso acontecer, e se isso acontecer, e provavelmente acontecerá, elas não poderão colocar a culpa de seus erros no diabo, como nós fazemos hoje. Porque hoje o diabo ele paga uma conta que nem sempre é dele, é lógico. Que talvez por trás de tudo aquilo que é errôneo, ainda que o diabo não esteja agindo diretamente, entendemos que indiretamente ele está operando, ok. Mas hoje o diabo ele paga uma conta que nem sempre foi ele, talvez o principal responsável. O ser humano, ele atribuindo a uma ação demoníaca, a uma ação diabólica, os seus vacilos. Ah, foi o diabo que me tentou. É lógico, não deixa de ser uma verdade. Mas o diabo só tentou porque a própria pessoa abriu a porta. Porque o diabo não produz nada que o próprio ser humano não lhe dê o mantimento, o material para que ele produza algo. Ou seja, o diabo não adentra nenhuma porta da vida de alguém que a própria pessoa não lhe entregue a chave. Então, no milênio, as pessoas que errarem, ou quando elas errarem, elas não poderão falar, errei porque o diabo fez isso. Porque não haverá durante o milênio nenhuma vírgula de atuação demoníaca na Terra. Satanás e sua galera, eles estarão presos. Não vai ter nenhum demônio agindo na Terra como age hoje. Hoje sim. Hoje tem demônio agindo para todo lado. Nós sabemos que hoje, de alguma maneira, quando o Adão fez a bobagem no Éden, porque Deus tinha colocado o Adão no Éden para que o homem governasse. Mas quando o Adão desobedece a Deus e cai na lábia do diabo, da serpente, era como se o homem transferisse momentaneamente e debaixo do controle de Deus, o homem transferisse a Satanás o direito de reinar aqui na terra, debaixo de uma autorização de Deus, é claro. O diabo também não pode fazer nada que Deus não autorize, que Deus não permita. O diabo, para fazer algo, tem que pedir licença e autorização do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas no milênio isso não acontecerá, porque o diabo estará literalmente amarrado. E mesmo assim, se as pessoas errarem e quando errarem, elas não poderão colocar a sua culpa no diabão. Por quê? Porque Apocalipse 20 nos deixa claro que ele estará preso. Nós já conhecemos o texto, mas vamos ler novamente. Apocalipse 20, final da grande tribulação. Jesus vem no 19, coloca a ordem na casa. Conhecemos o texto, já lemos essa passagem algumas vezes. E quando chega no capítulo 20, versículo 1, Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações.
até que os 1000 anos se completassem. Isso é assunto para depois. Então, durante esses 1000 anos do milênio, não haverá nada, 0,0 de atuação demoníaca na Terra. E a Bíblia vai nos mostrar que mesmo assim as pessoas errarão. Só que elas não poderão colocar a culpa, né, dos seus erros no diabo. Aí alguém pergunta, e o que isso vai ensinar? Vai ensinar o homem, o ser humano, que com o diabo ou sem diabo, o homem, após a queda de Adão, na sua essência, ficou podre. Ele precisa de Jesus Cristo. Com o diabo ou sem diabo, o homem não pode se dar ao luxo de viver sem a presença de Deus. Porque mesmo com o diabo não agindo, o homem fará bobagens. O homem correrá o risco de desobedecer a Deus, desobedecer a Jesus. Porém, repetindo, o diabo não vai poder pagar essa conta, porque ele estará preso, ele não estará atuando. Então, o milênio é um período de tempo em que não existirá nenhuma ação, nenhuma atuação de Satanás e seus demônios na Terra. E mesmo assim, que é uma informação também importante, o homem estará sujeito a cometer os seus erros e fazer as suas bobagens. Uma outra informação sobre o milênio é que no reino milenar de Cristo, participarão... Pois não. Desculpa te interromper, é só porque tá matutando aqui. Essas pessoas no milênio, elas ainda correm o risco de ser condenadas se elas pecarem? Sim, de perder a salvação, sim. Sim? Sim. Tá. Embora acredita-se que essas pessoas que no milênio errarão, provavelmente serão filhos desses que adentraram o milênio. É como se nós falássemos assim, esses que adentraram o milênio, provavelmente esses aprenderam a lição, já viram o filme, mas eles gerarão filhos. A Terra vai voltar a ser numericamente movimentadíssima de gente. Porque as pessoas praticamente não morrerão no milênio, viverão quase que 1000 anos. Lembra que nós lemos o texto, nós não demos ênfase ao que lemos, porque o objetivo era só ressaltar que aqueles textos mostram que haverá um milênio, mas alguns desses textos que nós vemos na primeira informação nos falam que a pessoa que morrer de 100 anos será considerada jovem. Lá nós lemos, se vocês prestaram atenção, que lá fala do tempo da pessoa ser como o tempo de uma árvore, ou seja, as pessoas viverão muito, praticamente que 1000 anos como era no começo. Então, a Terra vai encher de gente. Então, acredita-se que esses filhos que serão gerados, esses é que estarão mais sujeitos a cometerem os erros. E esses filhos dos salvos que entraram no milênio, como nós hoje, eles precisarão de Cristo para serem salvos. Então, durante o milênio, continuará havendo pregação do Evangelho, continuará existindo salvação. Se esses filhos dos salvos que adentraram o milênio não crerem em Cristo, eles não são salvos. Então, provavelmente, acredita-se que são esses, né, que correrão mais riscos de fazer algo desagradável a Deus. Tudo bem? Ok. Então, outra informação é que no reino milenar de Cristo, quem vai participar do milênio, né? Como eu já disse, os salvos como igreja, mas participar, então vamos colocar assim para não dar nó na cabeça, a mente não bugar. Nós teremos no milênio as pessoas que viverão a vida comum, que são aquelas que ingressarão o milênio vivas, salvas, e nós temos uma outra galera que vai reinar com Cristo sobre essas pessoas. Estarão numa posição de reino, de governo sobre essa galera, junto com Cristo. Cristo chefão e essa galera auxiliando Cristo neste governo durante o milênio sobre essa rapaziada. Então quem será? Serão salvos da igreja, fomos arrebatados. Vamos ver lá Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2.
Tô correndo, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de mim, hein? A hora voa. Apocalipse 2, versículos 25 ao 29. Apocalipse 2. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Lembrando sempre, quando nós falamos das 7 igrejas, embora simbolicamente cada uma das 7 igrejas fala de um período da história da igreja até hoje, tudo que foi dito para as 7 igrejas também serve para nós hoje ao mesmo tempo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, para a igreja de Tiatira, serve para nós hoje. Olha o que está sendo dito. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Até que eu venha, falando do retorno de Cristo. Ao vencedor que permanecer nas minhas obras até o fim, ou seja, o cristão que não abandonar a fé em Cristo, que não apostatar, que manter a sua confissão em Jesus Cristo como Senhor e Salvador até o fim. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, Jesus está prometendo que o crente, que o cristão, que for macho, for gaúcho, aleluias, ficar firme até o fim, né? Professando a sua fé. Jesus promete o quê? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele quem? O vencedor, o crente fiel, o cristão que aguentou o tranco. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vaso de barro. Eu, Jesus, lhe concederei. Para quem? Para o vencedor. Para aquele do versículo 26, que permanecer nas minhas obras até o fim. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então nós, a igreja salva, glorificada, corpo glorificado, arrebatada, nós reinaremos com Cristo durante o milênio. Nós estaremos numa posição de governo. Irmãos, se uma promessa dessa não for cativante, para que hoje a gente perca o que for preciso, para que nós venhamos abrir mão do que for necessário, se uma promessa dessa, irmãos, não ganhar o nosso coração, meu Deus. O problema, irmãos, é que a Igreja Evangélica do Brasil, ela ainda é, talvez hoje menos, mas ela por muito tempo foi discipulada para buscar a Jesus por causa de carro e casa. Irmãos, o que Jesus está prometendo para nós aqui é anos-luz superior a ter um carro ou uma casa melhor. É estarmos numa posição de auxiliares do Senhor, reinando com Ele no milênio sobre essa galera que estará vivendo a vida comum na Terra. Então, nesse reino milenar, estarão participando, né, os salvos como igreja, nós, os santos do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, o Davi, o Abraão, os anônimos, os famosos. Vamos ler Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. O famoso, né? Os pregadores gostam de pregar esse texto, vale de ossos secos, aleluias. As tardes da bênção da vida, meu Deus. Quando se pregar o vale de ossos secos. Ezequiel 37, o versículos 11, ó. Lembrando que no original, essa visão aqui, irmãos, o profeta está profetizando a restauração de Israel, em especial nesse período, milênio. Lógico que existem textos que eles são são profecias de duplo período. Às vezes se aplica para aquele momento e também se aplica para o futuro. Então, Ezequiel 37, 11, ó. Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel.
Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta a Israel. Muitos entendem, aqui fazendo uma referência também à ressurreição dos salvos do Antigo Testamento e uma promessa sobre eles. No dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Então, uma menção a Israel, os salvos do Antigo Testamento, sobre eles serem estabelecidos, né, em nome de Jesus. E também acredita-se que estará participando, ainda sobre esse ponto, estou esquecendo de um texto aqui, ó, Hebreus 11, falando dos salvos do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, ó, Hebreus 11. Ora, todos esses, lembrando que Hebreus 11 é a lista de heróis da fé do Antigo Testamento. Hebreus 11 só fala de uma galera, homens e mulheres tremendos do Antigo Testamento. Sobre essa galera, o versículo 39 diz: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Então, além da igreja, salvos da igreja, né, Novo Testamento, além da rapaziada do Antigo Testamento, também tem os salvos que se tornarão mártires durante a grande tribulação. Porque muita gente, durante a grande tribulação, por crerem em Cristo, serão martirizados. Olha o que diz Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. É o versículo 4. Ó. Apocalipse 24. João fala assim: eu olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar ao que neles se assentaram, e eu vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. E eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui o João, tendo essa visão, no período do governo da besta, o anticristo, pessoas que não aceitaram a marca nem na testa nem na mão, a famosa marca da besta, seja lá isso que for, ou seja, pessoas que porque creram em Cristo durante a tribulação foram martirizadas. O João está vendo elas comparecer diante de Deus, está dizendo que elas reviveram, elas foram ressuscitadas e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, esse período do milênio, nós teremos os salvos da igreja, a rapaziada do Antigo Testamento que foram salvos pela fé, e aqueles salvos que se tornaram mártires durante a grande tribulação, e essa galera juntamente estarão reinando, né? Exercendo um governo auxiliar ao de Cristo durante o milênio. Quarta informação: Cristo governará durante o milênio, nós já sabemos. E ele governará sobre os cristãos que permaneceram fiéis a ele durante toda a grande tribulação, aquilo que nós falamos no começo. E sobre os que nascerão
durante o milênio. Então, como eu já disse, uma grande galera ingressa ao milênio, salvos vivos. Mas eles terão uma vida comum: marido, esposa, família, trabalho, até certo ponto uma vida como se tem hoje. E as crianças nascerão. Então Cristo estará reinando sobre eles e sobre os seus filhos, que estarão aumentando e muito durante esse período milênio. Olha o que diz Isaías 65. Se é que nós já não lemos esse texto, se já lemos, leremos de novo. Isaías 65. Aqui nós vamos dar um pouco mais de destaque, né? Ó, versículo 20, aquele que nós lemos no começo. Nunca mais haverá nela, aonde? Nessa cidade, na Jerusalém, no milênio. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, porque a morte ela será bem rara, praticamente zero. Então ele está dizendo, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Ou seja, as pessoas viverão muito tempo. Longevidade mesmo. Quem morrer aos 100 anos, se isso acontecer, a pessoa será considerada jovem. Hoje é o contrário, né? Puxa, fulano morreu com 100 anos. Nossa, que bênção, não? Rapaz, esse, glória a Deus, esse viveu, hein? Aqui não. Ô, fulano morreu, tinha só 100 anos. Nossa, morreu tão bebê, tão criança ainda, meu Deus. O mundo tá perdido. Morrendo tão cedo, 100 anos. Então, assim, ó. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar, somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. As pessoas não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Olha que interessante, conexão plena, hein? Entre Deus, Jesus e as pessoas. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. Por que isso, irmãos? Porque o fator pecado será quase que zero. Repito, as pessoas errarão? Poderão errar, acontecerá. Mas não é igual hoje, uma festa de pecado. Hoje é o oposto. Hoje a santidade está 0,1 e o pecado 99, né? Hoje o mundo está escuro, o mundo está entenebrecido de tanta prática pecaminosa. O milênio é o oposto. É santidade para todos os lados. E o pecado ou a prática pecaminosa de hoje, ela interfere na nossa comunicação e no nosso relacionamento com Deus. Lá em Isaías capítulo 59, o profeta dizia, Deus falando, os meus ouvidos não estão tapados para não ouvir a oração do povo, né? Irmãos, o que aconteceu aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Entrou um trem aqui, um jogo? Ah, não. É o pastor Giovanni que apertou sem querer aí. Tudo bem. Pelo menos para mim entrou aqui um vídeo. Então, lá em Isaías 59, o profeta diz que os ouvidos de Deus estão tapados para não ouvir a oração do povo, nem as mãos do Senhor encurtadas para que não possa salvá-los. Mas o próprio Deus diz, porém, os vossos pecados, eles encobrem o meu rosto de vós, e as vossas transgressões fazem divisão entre vocês e o Deus de vocês. Hoje, por causa do pecado.
Aqui não, irmãos. Milênio é um pecado quase zero. Então é uma comunicação, uma conexão que nós hoje não conhecemos. Por isso ele está dizendo, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Lembrando que nesse período, Jesus estará na terra, irmãos, fisicamente. Salmos capítulo 1. Onde a palavra de Deus diz assim, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele, quem faz isso, é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá o fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Lembrando que a intenção do Salmos 1 é mostrar a diferença do justo e do ímpio, ou seja, a diferença do salvo em Cristo para o não salvo em Cristo. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, eles, os ímpios, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores sobreviverão na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, os Salmos, profeticamente falando, que tem Salmos que tem tudo a ver, né, com esse momento que estará acontecendo aí. Então, não entra, irmãos. Milênio será um período, para adentrar o milênio, salvos em Cristo. Para aqueles que, durante a tribulação, especialmente os judeus, que talvez serão a maioria, né, que crerão, então, inconverso, não crente em Jesus Cristo, não adentra o milênio. Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem. Estão me ouvindo? Tudo. Ah, que bom. Tudo bem. Beleza. E como nós já falamos, nós os salvos como igreja, né? E aqueles que durante a grande tribulação serão martirizados. E a rapaziada do Antigo Testamento, nós estaremos reinando. Embora tem alguns que acreditam que tanto aqueles que se tornarem mártires durante a grande tribulação, embora eles estarão reinando juntamente, muitos entendem que eles somente receberão o julgamento para nível de recompensa no final do milênio. Aí é aquelas possibilidades que teólogo A pensa de um jeito, teólogo B pensa de outro. Mas o fato é que talvez é um consenso que eles estarão juntamente com os salvos da igreja e com os salvos do Antigo Testamento reinando. Porque lembrando assim, dentro da linha de interpretação do Tribunal de Cristo, naquele momento do Tribunal de Cristo, salvos da igreja, e muitos entendem que salvos do Antigo Testamento recebem as suas recompensas no Tribunal de Cristo. E aí que muitos entendem que os mártires da grande tribulação, eles somente receberão suas recompensas no final do milênio, no chamado Tribunal do Trono Branco, que é outra briga de foice. Porque alguns entendem que no Tribunal do Trono Branco, que é no final do milênio, será um tribunal para julgar apenas não salvos. Mas há quem entenda também que será um momento de julgamento não para salvação, mas para recompensa para os salvos da grande tribulação e também salvos durante o milênio. Mas isso é um
campo de possibilidades. O fato é que os salvos da grande tribulação, juntamente com a igreja arrebatada e com os salvos do antigo, né, estarão reinando aí com Cristo, e todos terão autoridade sobre as nações, né, e servirão e reinarão com Cristo. Entendendo isso, nós que somos igreja, e talvez também os salvos do Antigo Testamento, aí que vem aquela conversa da qualidade do nosso cristianismo hoje. Que é aquilo que a gente sempre fala, nós somos salvos porque cremos em Cristo. Ponto. Mas o quanto mais qualitativo, quanto mais de qualidade o nosso cristianismo manifestar hoje, isso trará para nós recompensas na eternidade. E muitos entendem que uma possibilidade para essas recompensas é justamente posições de governo que nós teremos com Cristo durante o milênio. Lógico que isso são palavras, não dá para a gente colocar isso em português, clarearmos, são possibilidades, mas o fato é que a qualidade do meu cristianismo hoje, ele poderá dizer o tamanho ou a importância da minha função que eu exercerei no milênio sobre essas pessoas que estarão vivendo a vida comum. Então vamos ler alguns textos aqui para clarear mais. Olha só. Apocalipse 3:21, vamos ler lá. Apocalipse capítulo 3, se é que nós já não lemos, né? Não me recordo. 3:21, não lemos. Aqui Jesus falando com Laodiceia. Olha só. Vamos ler do 20, né? 19, para ficar mais chique. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e corrijo, palavras de Jesus. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Falando para Laodiceia, falando para nós hoje, de certa forma. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se arrepender, mudar de atitude, passar por uma metanoia, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, aquele que manteve a sua fé em Cristo, que construiu um cristianismo, irmãos, com bases no alicerce da qualidade, não foi só um crente meia boca, foi um cristão maduro, né, um ruios. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus está dizendo que o vencedor, ele poderá se assentar com ele no trono dele, quando ele estará reinando aqui na terra no milênio. Olha que promessa maravilhosa para o vencedor. E todos nós temos a oportunidade de sermos vencedores, de construirmos um cristianismo que seja ouro, prata e pedras preciosas. Lógico, não é de qualquer jeito. Vamos ter que nos convertermos no nível padrão de Deus. Mas é uma boa promessa que Jesus está dando para nós. Um outro aqui, ó, Apocalipse 5, do 8 ao 10. Apocalipse 5, do 8 ao 10. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, lembrando que 24 anciãos, 12 representando Israel, as 12 tribos, e 12 representando os 12 apóstolos. O entendimento falando da junção de salvos do Antigo e do Novo Testamento. Igreja e Antigo Testamento. Eles todos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Que dizia o cântico?
Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, ou seja, todos os salvos. E tu os constituíste reino e sacerdotes. Em algumas traduções fala rei, reino e sacerdotes para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. Quando? No milênio. Reinando com Cristo sobre a terra. O outro texto, Mateus 19, Mateus capítulo 19, (28 ao 30). Mateus 19, 28 ao 30, ó. E Jesus lhes respondeu: com toda certeza eu vos afirmo, que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, se referindo a esse momento em que Cristo será o chefão sobre a terra no milênio, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui uma promessa sobre os apóstolos, né? Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E por fim, Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, o versículo 9. Sofonias 3, 9. E assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé, e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor Yahvé. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidade, nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém, né, os perturbe. Eu vou pular para o 18. Ó. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época atuarei severamente contra todos os que te oprimem. Salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde forem envergonhados. Então, naquele tempo vos reunirei, naqueles dias eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando, enfim, eu restaurar a vossa sorte e trouxer os vossos cativos de volta, diante dos seus próprios olhos, garante a véia, assim por diante. Então, só para reforçar esse ponto, que no milênio, então, nós teremos essas três classes de pessoas, que nós já falamos agora há pouco, reinando. Salvos, Antigo Testamento, salvos como igreja, e os mártires da grande tribulação. O milênio vai ser um período de plena paz. O Cidade Alerta não vai existir no milênio, o Brasil Urgente não vai existir no milênio, porque será um período de plena paz, segurança,
prosperidade, justiça em toda a terra. Algo que para nós hoje parece um sonho impossível de ser realidade. No milênio será realidade 100%. Paz plena, segurança plena, prosperidade e justiça em toda a terra. Olha que textos maravilhosos. Isaías 2. Temos que ler a Bíblia nesses textos, viu, queridos? Para a gente, quando estivermos fazendo a nossa leitura bíblica, quando batermos o olho, entendermos isso. Ó, Isaías 2, versículos 1 ao 4. Falando de segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. Quando? No milênio. Período pleno. Irmãos, não vai ter biqueira, não vai ter botequim do seu José. É assim, algo que a nossa mente não alcança, de tão maravilhoso que será. Capítulo 2, Isaías. Eis, portanto, a visão que Isaías, o filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Irmãos, no milênio, quem estiver vivendo o milênio a vida comum, será obrigado a adorar a Deus. Se não adorar a Deus, a chuva não cai sobre a roça. Se não adorar a Deus, a colheita não vinga. Será um período de adoração a Deus plena. Então, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele, o justo juiz, Cristo, Jesus, julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. Esses converterão suas espadas em lâminas de arado, paz, ausência total de guerra. Não será mais necessário espadas. E as suas lanças em foices, paz, ausência de guerra total. Nem será necessário que se preparem para as batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz do Senhor. Então, um período de paz, segurança, prosperidade, justiça plena, durante o milênio. Outro texto, Isaías 11, eu vou pular 2 textos aqui por causa do relógio, vou em Isaías 11. Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Olha só o que a Bíblia diz. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Falando do Messias. Um ramo que surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Falando do Cristo, do Messias, do nosso Jesus Salvador. E o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, características de como será Jesus, hoje, lógico, sempre foi, estará atuando no milênio. Repousará sobre ele o Espírito que dá sabedoria, que dá entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele, Jesus, durante o milênio, não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer, justiça plena, no seu volume máximo. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados,
Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade será o seu cinturão. Aí vai dar características do milênio, ó. O lobo, como a gente leu naquele outro texto, conviverá com o cordeiro. Lobo com o cordeiro. Hoje é impossível. No milênio acontecerá. E o leopardo repousará junto ao cabrito. E nada vai acontecer. Vão brincar juntos, como gatinhos mansos. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Ferocidade zero nos animais. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado. E o leão comerá palha como o boi. O Animal Planet vai falir, irmãos. Não vai ter o que mostrar. Paz, tranquilidade plena entre os animais. Olha só o 8. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Meu Deus, que mundo é esse? Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte. Porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Irmãos, eu quero estar nesse lugar aqui, viu? Eu quero estar presenciando esse momento. Esse momento é para os sedentos, para aqueles que ambicionam Deus. Isso aqui é para nós. Estaremos reinando com Cristo sobre a galera, mas estaremos igualmente no milênio, usufruindo, né, dessas bênçãos todas. Então, um período de plena paz, prosperidade, justiça, né, em toda a terra. Ó, durante o milênio, como nós já sabemos, igual eu falei para vocês, será um período maravilhoso, mas as pessoas correrão o risco de errarem, especialmente aquelas gerações que forem se formando, talvez não logo no início do milênio, mas conforme as gerações forem se formando, os homens voltarão a viver quase que 1000 anos, a população da Terra voltará a ser numerosíssima. E as pessoas poderão errar, provavelmente errarão, ainda que longe de ser como hoje. Porém, durante o milênio, não será tolerada a impunidade e a desobediência. E a prática disto trará como consequência o castigo imediato. Então, hoje, Jesus age na misericórdia plena. O milênio ele será o justo juiz. Errou, arcará com a consequência. E nós sabemos que o ápice dessa rebeldia vai ser no final do milênio, quando o bichão será solto e ele vai conseguir chavecar uma grande galera para se rebelar contra Deus. E olha como essas pessoas serão tratadas por Jesus. Ó, Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 7. Apocalipse 27. 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Algumas considerações aqui. 1000 anos de cadeia não corrigiu o ser que se tornou incorrigível. A primeira atitude do ser, Satanás, ao ser solto, é praticar aquilo que se tornou natureza dele. É tentar convencer o homem a se rebelar contra Deus. Essa, queridos, é e vai continuar sendo a natureza de Satanás.
É tudo que o diabo faz. Tentar fazer com que o homem, ser humano, se rebele contra Deus. Foi assim que ele caiu, Isaías 14, Ezequiel 28. Ele foi lançado dos céus. Foi assim que ele seduziu Eva e Adão, para que desobedecessem a Deus, e assim ele faz há pelo menos 6.000 anos na humanidade. Todos os dias, fazendo com que o homem, com que o ser humano se rebele contra Deus. Ele ficará 1.000 anos preso. Não resolveu. Será solto. Primeira atitude dele: conseguir reunir uma galera de seres humanos, pessoas que estarão vivendo no milênio, provavelmente uma galera que nasceu durante o milênio, que não viveu aquele período do início, do final da grande tribulação, e ele vai conseguir fazer com que uma grande multidão se rebele contra Deus. Olha só, 9. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, né, a cidade amada, Jerusalém, e um fogo desceu do céu e as devorou. Então a impunidade, a rebelião, ela vai ser tratada por Jesus com muita seriedade durante o milênio. Não que hoje, irmãos, Jesus não trate com seriedade. Eu quero chamar a atenção para nós todos hoje, sendo aqui pregador um pouquinho, que o pecado que hoje mais abomina a Deus é a rebelião. É a desobediência contra Deus e contra a sua palavra. Mas hoje nós estamos usufruindo da misericórdia de Deus, da graça, que bênção. Aqui será tratado a rebelião, a desobediência, não existirá impunidade. No fim do milênio, acontecerá o julgamento de todos os não salvos, né, de todos os tempos. Então, desde o primeiro homem que foi para o inferno, que nós não sabemos quem foi, até o último homem que viver no milênio e que eventualmente for ao inferno, então, nesse chamado, né, julgamento do trono branco, todos os não salvos passarão pelo seu julgamento. Para determinar o quê? Nível de sofrimento no lago de fogo. Irmãos, acredita-se, aí é um acredita-se, que assim como na eternidade salva, nós teremos níveis de recompensa mediante a qualidade do meu cristianismo hoje, acredita-se que no sofrimento final, as pessoas também terão níveis de castigos. Vamos colocar assim, isso eu estou dizendo, é um acredita-se, tá bom? Isso eu não posso autenticar em cartório que de fato será assim, embora eu particularmente acredito nisso, mas é um acredita-se. Acredita-se é diferente de falar. Irmãos, a palavra de Deus concorda 100% com isso. Acredita-se é uma opinião pessoal, não só minha, como de muitos e muitos que também pensam assim, porém não todos. Então eu também acredito nisso, que assim como haverá na eternidade salvos, níveis de recompensa para os salvos, também existirá níveis de sofrimento no sofrimento final. Porém, o zero já é algo, assim como talvez, se nós fôssemos colocar dessa forma, só de estarmos na eternidade com Deus, independente do tamanho da recompensa, já é algo assim que não tem palavras para descrever o quão maravilhoso será. Assim o zero, se é que vai existir isso, né? De sofrimento no inferno é algo misericórdia, que não dá nem para descrever o quão terrível que será. Então esse momento em que todos os não salvos de todas as épocas serão julgados e receberão as suas recompensas de sofrimento, é no final do milênio, né? O chamado trono branco. Olha só.
Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, 11. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Isso mostra para nós a seriedade do momento. O João está aqui descrevendo uma cena que ele está vendo de forma espiritual, e ele fala que tem alguém assentado no trono branco, que nós sabemos que é Deus. E que a terra e o céu fugiram da sua presença. Isso mostra o momento. E vi também os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos é a importância que eles tiveram na terra. Né? Grande, talvez um rei, talvez um Hitler. Pequeno, o Zé da esquina. Não salvos. Grandes e pequenos, porém todos. Famosos e não famosos. Em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Livros onde estão registrados cada espirro, cada piscada, cada atitude que o ser humano faz. Aquilo que foi feito no meio do canavial está anotado aqui. Aquilo que foi praticado no escurinho do cinema está anotado aqui. Aquilo que foi praticado na escuridão está tudo anotado. Foram-se abertos livros. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Porque o livro da vida consta o nome de quem é salvo. Então aqui fala de livros, no plural, que se refere ao livro onde estão anotadas as nossas obras, Deus sabe tudo, e fala do livro singular, que é o livro da vida, que é onde consta o nome de todos os salvos. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, plural. Julgamento dos mortos por aquilo que estavam nos livros, obras, atitudes. Por que o livro da vida? Para constar que o nome deles não está lá. Porque aqui nós estamos falando do julgamento dos não salvos. Deixando bem claro, aqui está o livro da vida. Seu nome não consta aqui. Você em vida não creu em Cristo. E o livro das obras, plural, livros, para deixar bem claro o que essas pessoas em vida praticaram. Nunca se arrependeram, nunca creram em Cristo para serem absolvidas dos seus crimes. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo, do Guiena. Quem está lá hoje? As duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Então aqui fala que a morte e o Hades. Hades é hoje onde estão os não salvos, uma espécie de pré-inferno. Os não salvos hoje estão no Hades, que no Antigo Testamento é o Seol ou Sheol, e que no Novo a mesma palavra tem a conotação de Hades, lugar dos mortos. Estão sofrendo lá. Mas aqui nessa ocasião, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí vão sofrer eternamente. Todos os não salvos de todas as épocas aqui recebem o seu destino final, o lago de fogo, o sofrimento que nós acreditamos físico, eu particularmente, de novo eu digo, é um acredita-se meu. Isso não está na Bíblia dessa forma, é uma axiologia minha. Eu acredito nesse momento, Geena, inferno final, o ser humano nos 3 níveis. Porque assim como na eternidade, salvo, nós estaremos em físico, corpo glorificado, em alma e em espírito, assim eu acredito que vai ser no inferno. É uma axiologia minha. Para mim, no inferno, o ser humano vai sofrer fisicamente
todas as dores terríveis, insuportáveis que o físico pode oferecer, vai sofrer na alma todas as angústias, todas as dores que uma alma, que a emoção, o sentimento pode produzir, e o pior de todas, a dor no espírito, porque todo ser humano foi fabricado por Deus, e Deus colocou em todo homem uma necessidade de Deus. Então, eu acredito que nesse momento vai ser ativado no homem que está no inferno a necessidade de Deus, mas ela jamais será suprida. Muitos ensinam que a pior dor do inferno vai ser essa: o desejo, a necessidade, a ausência de Deus, e saber que isso nunca lhe será suprido. Então, o Guiena, o lago de fogo para todos os não salvos. E eu teria mais algumas coisas, irmãos, mas tem um tal de relógio que diz que é hora de parar. Mas, em resumo, deu para a gente trazer bastante informação, né, a respeito do milênio. Um período maravilhoso, um período em que Cristo será o cara, um justo juiz. Jesus estará fisicamente em Jerusalém, reinando sobre a terra, embora acredita-se que a nova Jerusalém, ela vai estar entre o céu e a terra. Nem todos pensam assim, mas muitos entendem dessa forma. E tanto Jesus, lógico que é Deus, e nós que estaremos reinando com Cristo sobre essa galera no milênio, estaremos num corpo glorificado, ou seja, nós teremos livre acesso entre a terra e a nova Jerusalém. Falar de dedo. Lembrando que o corpo glorificado é algo que nos permite. O pastor Giovanni está lá em Jerusalém no milênio, tomando um café. E ele quer ver como está Tóquio. Foi. Esquece de avião. Simplesmente foi. Corpo glorificado. A nossa mente não alcança isso, mas são as informações, né, que a Bíblia nos traz a respeito disso. Paz plena, segurança plena, não precisa fazer seguro de carro, não precisa fazer nada disso, plena paz, Cristo reinando. Se houver rebelião, Jesus trata do jeito que tem que tratar, as pessoas viverão aí quase que 1000 anos, ferocidade dos animais será tirada, dor, doença, praticamente essas coisas não existirão. Enfim, será um momento maravilhoso. Final da grande tribulação, do milênio, o diabo é solto, faz aquela bagunça que só ele sabe fazer. Aí tem o julgamento de todos os não salvos e, por fim, para não deixar sem essa informação principal, o bicho, né, o ser chamado Satanás recebe, né, o julgamento dele, que está no versículo 10 do capítulo 20. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite. Ao contrário de alguns, eu não creio assim. Eu não acredito que no inferno, no Guiena, o diabo será rei, não. Satanás irá ao inferno para sofrer eternamente. Aquela ideia de um ser chifrudo recebendo as pessoas no inferno é mito. Ele estará no inferno sofrendo eternamente o sofrimento que o próprio Deus, é Deus quem causará o sofrimento. Porque está dizendo que o diabo recebe o castigo final dele, todos os demônios também, lá já está a besta e o falso profeta, e todos serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Aí Cristo entrega todos os salvos de todas as épocas, Antigo Testamento, Igreja, Grande Tribulação, Milênio, todos os salvos Cristo entrega ao Pai. E aí a chamada eternidade final, Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22,
e nós falaremos com mais detalhes na nossa última aula sobre isso, semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, assim, ó, acredito que hoje a gravação ficou boa, o Anderson caprichou, glória a Deus. E aí, se os irmãos quiserem, né, refrescar a memória, ô glória, nós pulamos aqui algumas informações, mas em resumo é isso, né? E hoje também eu sou de 0 a 10, eu sei 1. É um canal que eu indico do pastor Lamartine Pozella, eu sigo ele, eu faço um curso de teologia com ele, né? E no online, é um cara que eu indico. Qualquer dúvida que você tiver, acesse o canal dele. Ele, eu penso 99% como ele ensina, respeito todos os demais que pensam diferente. Então, se você quiser, e se você já conhece e não conhece, entra lá, Lamartine Pozella, um homem muito sério na palavra. Tenho certeza que o pouco que eu ensinei é 0,1 perto de tudo que aquele homem conhece. E com certeza você vai acrescentar seu conhecimento. Mas aí semana que vem a gente encerra falando sobre a eternidade final em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Então, o chefão do Rio Grande do Sul vai orar aí em nome de Jesus. Amém. Só para colocar aqui uma opinião. Na realidade, eu penso assim, se a igreja conhecesse um pouco de escatologia, né? Ou pelo menos buscasse conhecer mais, eu acredito que não teria pessoas desviadas. Por quê? Porque na realidade esse final, a eternidade, o milênio, é onde está a nossa recompensa. Hoje tudo que a gente passa aqui, lutas e tal, tudo nós receberemos a recompensa de Deus, estarmos governando as nações. Então hoje não importa se eu sou um gari, se eu sou um diretor de empresa, todos lá terão a sua recompensa e serão governadores de nações. Então esse eu vejo como o Deus maravilhoso, né? A gente vai ter a nossa hora de glória, vamos dizer assim, no sentido de estar junto com Jesus fisicamente aqui, e nós governando as nações junto com ele. Irmãos, isso não tem preço, vale a pena e é muito importante nós continuarmos essa luta, né, fazendo a obra de Deus. Então, por isso que eu vejo muita gente abandona Jesus porque não conhece o futuro. Nem quis conhecer, ou ninguém explicou, não sei. Então, por que eu vou abandonar Jesus se eu vou ter algo muito maravilhoso lá na frente? Então, enfim, só colocando isso aí, porque o Celso comentou, realmente. Depois a eternidade. A Bíblia ainda não fala como será, né? Mas imagina como será, né? Amém, irmãos? Bom, glória a Deus. Bem colocado, glória a Deus. Te adoramos. Obrigado, Jesus, por mais esta aula. Te amamos, Senhor Deus. Obrigado pelo Deus, que nós possamos multiplicar esse conhecimento para outros que não conhecem ainda, Senhor. E te agradecemos. Guarda a vida do Celso, da sua família, Pai, que tem aqui, Senhor, se dedicado a nos ensinar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Te adoramos e te exaltamos. Guarda a vida de cada irmão aqui, no nome de Jesus. Amém, queridos? Sim, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Até semana que vem. E, enfim, Celso, se tiver mais algum assunto aí que tu acha importante, eu acho que vale a pena a gente ter mais uma aula, não sei, vocês é que decidem, mas eu acho que não vale a pena a gente não ter nenhuma dúvida, né? Talvez a última aula seja de dúvida, não sei, uma ideia aqui, né? Talvez tenha muitas perguntas para colocar aí, mas glória a Deus, vamos ver amém? a última aula como vai ser, a gente vê, amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe, irmãos. Tudo de bom. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Bom frio